Muito bem, estamos com a nossa palestra de hoje, domingo, dia 8 de março de 2026, desejando feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. O tema de hoje é as 5 aflições mentais que prendem os seres em Sansara Matrix, que é tudo uma coisa só. Convido também a me seguirem lá no meu Instagram, Caliel com C, _holístico. Deixe o seu joinha no vídeo, deixe o seu comentário e se você sentir que esse vídeo é relevante, compartilhe com outras pessoas e siga também o nosso canal aqui no YouTube. Vamos lá. Por mais que nós estamos vivendo hoje tempos muito difíceis na humanidade, é muito claro que há forças que manipulam tudo isso. Não é só obra do acaso, né? E quando a gente for se aprofundar nesses temas de hoje, que é um tema que eu já venho tocando também em outras palestras, em palestras anteriores, mas hoje eu resolvi me aprofundar um pouco mais sem se tornar muito complexo, para que a gente possa entender que, independente de teorias da conspiração, raças alienígenas, revelações de tudo isso que há por aí, muita coisa é verdade, muita coisa também é invenção, é muita viagem na maionese, tem coisas que são muito profundas e revelam coisas que a gente só estaríamos preparados para hoje, nem sei se estamos preparados para certas verdades, mas quando a gente tira toda essa parafernália externa, a gente chega ao ponto de que tudo isso que acontece externamente, tudo isso que supostamente acontece externamente, se a gente não resolver dentro da gente, não vai servir de nada. Não adianta, assim, não é que não adianta. É importante se a gente tem abertura cognitiva para compreender certas verdades universais, que talvez há 100 anos, 1000 anos ou 2000 anos atrás, não estaríamos preparados para entender. Hoje temos um pouco mais de entendimento, né? Apesar de evoluirmos gigantescamente na parte tecnológica e de mas eticamente, moralmente, humanamente e espiritualmente nós estamos a passos de lesma, com alguns poucos grupos que conseguem avançar nesse sentido. Mas nós ainda estamos naquele nível de idolatria, de esperar um salvador externo, de esperar uma raça alienígena que venha salvar, que vai vir alguém não sei de onde, salvar, me limpar, me levar para um paraíso que eu vou viver com um cachorrinho, com maninha, com painho, na casinha branca ao lado de Deus. Tem gente que acredita ainda nessa fábula toda. Mas a realidade nua e crua é bem diferente. Só que a grande maioria das pessoas não estão preparadas para a desconstrução de velhas ideias que estão enraizadas e que está provado por A mais B que não levou a humanidade a lugar nenhum. As religiões não levaram a humanidade para o avanço que nós merecemos. Virou engodo, virou fantasia, virou negócio, virou enrolação, virou promessa e não chega em lugar nenhum. Então, o mundo está entrando em colapso, porque infelizmente tem manipulação e é um colapso que vai ser necessário. A gente só acorda com choque. Já prestou atenção? A gente só acorda na base do choque, na base da porrada e do outro sofrimento. E olhe lá. Perceba o quanto nós estamos aprisionados. E quando falamos em aprisionados, a gente cai justamente nessas questões que foram ensinadas pelo Buda, as 5 aflições mentais. Repito, independentemente do que vocês descubram ou saibam, vocês podem ler livros, vocês podem canalizar, vocês podem receber revelações de seres das estrelas, de anjos, de santos, de mestres, seja lá do que for. Mas se você não compreender essas aflições mentais e como superá-las, você vai adquirir um monte de conhecimento, mas você vai continuar sendo prisioneiro dentro de Sansara e da Matrix. Que é aí onde a grande maioria da gente cai. Ah, não, eu li sobre mestres ascensos, sobre fraternidade branca, sobre cabala, sobre magia, ocultismo, arturianos, sirianos, irererei, arará. Nossa, eu tenho um nível de informação excepcional. Eu sei verdades que eu nem imaginava.
mas que me despertaram. Que coisa boa! Mas e aí? Você está onde? Continua dentro de Sansara e da Matrix, repetindo os mesmos vícios, repetindo as mesmas coisas e sem paz mental. Isso quer dizer alguma coisa ou não? Por que será que com tanto conhecimento que vocês já adquiriram, que nós já adquirimos, nós ainda continuamos prisioneiros? Você já parou para pensar sobre isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Né? Já perceberam isso? Que vocês estão vendo aqui meus vídeos, estão vendo o vídeo de outras pessoas, lendo aqui, lendo acolá, dando curtida aqui e acolá, mas você continua aflita, agoniada, perturbada, sendo vítima de crenças, sendo vítima de perseguições espirituais. A ficha tem que cair, não é verdade? O que é que está acontecendo? Por que é que eu sei de tanta coisa? Por que é que eu descobri coisas sobre a origem do universo, sobre o jogo de manipulação, sobre isso e aquilo, mas continuo do mesmo jeito. Continuo na mesma aflição. E aqui a gente entra. É porque a gente não quer compreender as 5 aflições que foram ensinadas há 2.500 anos atrás pelo Buda Shakyamuni. Os 5 venenos mentais que aprisionam. No budismo, os 5 venenos mentais, às vezes chamado de kleshas, ou aflições mentais, lá no yoga, são considerados causas fundamentais que mantêm os seres presos ao ciclo de nascimento e morte e renascimento chamado Sansara ou Matrix. Sansara ou Matrix é o nosso universo. Aliás, os 2 universos. O universo da antimatéria e o nosso universo de matéria. Eles são Sansara, eles são Matrix. A árvore da vida, as 10 sefirotes, é Sansara, é Matrix do mesmo jeito. Isso é uma simulação. Inclusive, essa semana saiu alguns artigos aí de alguns cientistas que levantam fortemente a tese de que o nosso universo é uma simulação. Aos poucos, a verdade está chegando. Só que, na cabeça daquelas pessoas que são convictamente religiosos e tradicionais, isso é uma loucura. Elas preferem acreditar em serpente entrando no paraíso e botando ela para comer a maçãzinha, e nessas coisinhas todas. É um holograma. O nosso universo é um holograma, é uma simulação. Sansara, Matrix, universo da matéria, universo de antimatéria, a árvore da vida, as 10 sefirós, é Sansara e Matrix. Só que nós precisamos compreender que isso não é a Matrix é fora. Não, a Matrix está instalado na sua mente, é dentro de você. A programação, a infecção, pelo amor de Deus, entenda isso. Parem de achar que a Matrix é aqui fora. A Matrix é dentro de você. É instalado na sua consciência, é na sua mente, está entranhado no seu DNA, nos seus elétrons, é dentro de você que está a programação da Matrix. Você gera a Matrix, você cria a Matrix, você alimenta a Matrix, você dá vida à Matrix de dentro de você para fora. E aí os 5 venenos mentais são a ansiedade, o apego, o medo da perda, a necessidade de reconhecimento e dificuldade de aceitar mudanças são experiências universais. Não tem como a gente negar isso. Nós sentimos ansiedade, sim. Nós sentimos apego, sim. Nós sentimos medo de perder coisas e pessoas, sim. Nós temos necessidade de reconhecimento, sim. Nós temos dificuldades imensas de aceitar mudanças? Sim, isso faz parte de todo o ser que está aqui dentro. Não adianta negar. Ah, eu não quero sentir nada disso, porque vai baixar a minha vibração. Não, não tem como. Você está aqui dentro e quem está dentro da Matrix
obrigatoriamente vai sentir tudo isso e muito mais. Faz parte de quem nós somos. Negar isso só vai piorar a situação. Né? A psicologia fala sobre isso. Mas há 2.500 anos, Buda já falou sobre isso. No Yoga Sutra de Patanjali, que é um yogi indiano, esses padrões são chamados de kleshas, que são chamados também de aflições mentais, que obscurecem a consciência. No Dhammapada, que é um texto onde os discípulos de Buda escreveram seus ensinamentos, né, durante as pregações. Buda não escreveu nunca nada, ele falava através de, como Jesus Cristo, né, de parábolas, e era transmissão oral, e ali alguém foi decorando, depois, com não sei quantos séculos depois, começaram a construir. Fala de venenos mentais, a escrever, na verdade. Eles são estados mentais que distorcem a percepção da realidade e geram karma. O que é o karma? O karma é algo ruim. Não. É outra coisa que a gente precisa desmistificar. O karma não é ruim. Karma é eu agi, eu criei uma reação. Eu agi, criei reverberação. Karma é ação e reação. Eu gerei uma ação, consequentemente, inevitavelmente vai ter uma reação. E eu estou preso a esse ciclo. Toda vez que eu crio uma ação, eu sou obrigado a receber a reação daquilo. Karma é isso. Quanto mais eu gero ação, mais eu gero reação e mais eu vou ter que experimentar, e cada vez mais eu vou me emaranhando, me envolvendo e criando nós, e mais nós, e mais nós. E cada vez que eu crio uma ação motivado pelos 5 venenos mentais, mais eu me torno prisioneiro de Sansara, da Matrix. O que perpetua a nossa permanência aqui dentro dessa simulação são os 5 venenos mentais, principalmente. O Buda Gautama ensinou que devemos purificar ou transformar esses venenos através da sabedoria e da prática espiritual. O Buda nunca disse negar, nem rejeitar, nem lutar contra os venenos mentais, mas transformá-los, os venenos, em cura, através da sabedoria. É aí onde está o grande problema de muito terapeuta super pop, que diz, não, tem que lutar, não pode sentir isso, tem que vencer, tem que matar o ego. Não, Buda nunca disse isso. A cura vem do veneno. Você é picado por uma cobra e é do veneno que você cria o antídoto. A sabedoria do Buda é justamente essa, é pegar o veneno, os 5 venenos mentais, e transformar eles em aliados para se criar o antídoto, que são as 5 sabedorias. 5 venenos mentais, 5 sabedorias que vão ajudar a purificar a nossa mente, que consequentemente purifica a fala e purifica o corpo, ou os corpos. O Buda Shakyamuni explicou que não é esperado que as pessoas simplesmente não sintam esses estados aflitivos. O ensinamento não é negar ou reprimir as emoções. E aí tem um grande problema. As pessoas acham que para vencer vai ter que reprimir. Eu não quero sentir ansiedade, eu não quero sentir esse medo, eu não posso sentir. Quanto mais você nega isso, pior fica. Quantas vezes vocês negaram essas emoções, elas voltaram mais fortes? Me diga quando foi que você negou suas emoções, que você se curou e resolveu alguma coisa. É encarar de frente. E encarar que você não é essas emoções. Que essas emoções são criadas através de gatilhos
de padrões de distorção na sua mente. Essas aflições mentais, ou kleshas, como a ignorância, o apego e a aversão, que são os três principais, surgem porque a mente condicionada vive dentro de samsara. Por isso, é considerado normal que elas apareçam na experiência humana. Ou seja, caiu aqui dentro, você vai sentir isso aqui. Está dentro de samsara, inevitavelmente você vai sentir isso aí. Não tem como. Faz parte da natureza de todos os seres que estão em samsara. No universo da matéria e no universo de antimatéria. Uma coisa, essa ideia de que os possíveis seres extraterrestres é tudo bonzinho, é tudo amor, não vão nessa. Não estou dizendo que eles são perversos e maus, não. São outro tipo de configuração. Está aqui dentro, tem algum veneno mental, tem alguma imperfeição, está procurando alguma correção. Achar que você vai entrar em contato com um ser extraterrestre ou um ser extrafísico e ele é luz, amor e salvação, sinto muito. Você vai quebrar a sua cara. Muitos estão no nível maior do que a gente de inteligência e tecnologia. Mas isso não quer dizer que eles são amorosos, bondosos e cheios de compaixão, não. Tem umas raças que sim, a maioria não. Todo ser extraterrestre, anjo, mestre, seja lá o que você já ouviu falar de espiritualidade, se tiver aqui dentro, está infectado com alguma coisa, ou pouco ou muito. Um exemplo simples. Sentir raiva pode acontecer. Você vai sentir raiva em algum momento. O problema na visão budista não é o surgimento inicial da emoção, mas alimentá-la, agir com ódio e construir identidade em torno dela. O budismo não pede para negar as emoções. Ele ensina a reconhecer, entender e transformar os estados mentais em que causam sofrimento. É o que eu falei, não é negar. Eu vou sentir raiva, medo, ansiedade, inveja, eu vou sentir isso. Opa! Mas aí a coisa começa a mudar que eu vou começar a tomar consciência. Epa, eu estou sentindo tal aflição mental. Espera aí, deixa eu entender. Eu reconheci, opa, estou sentindo. Por que eu estou sentindo isso? E aí eu vou transformar em um estado mental mais harmônico, mais equilibrado. E aí isso é um trabalho contínuo. É um trabalho extremamente simples, mas que ninguém quer fazer. Porque as pessoas querem fórmulas mágicas, querem seres superpoderosos, querem superpoderes para fazer isso daqui. Querem que venha uma raça alienígena, querem que venham resolver. Não, isso aqui quem tem que resolver é você. É o chamamento para a autorresponsabilidade que as maioria das pessoas não querem. Não quero, não, deixa aí. Não, deixa eu pegar aqui minha mesa, deixa eu pegar aqui o tarô, deixa eu pegar aqui a técnica, deixa eu pegar aqui não sei o quê, deixa eu invocar. Aí fica correndo, feito um bichinho de estimação atrás de algo, para resolver uma coisa que só ele vai ter que resolver. É aí onde a maioria falha. Não, quero não, tá certo não, então não sei não. Percebe? E aí entra o jogo da manipulação. Porque todo o sistema do planeta Terra é feito para que você não aceite, não queira e não tenha desejo de fazer isso aqui. Reconhecer, entender e transmutar. Eu me senti hoje ansioso. Opa, eu estou sentindo ansiedade. Minha verdadeira natureza não é essa, não. Por que é que eu estou sentindo ansiedade? No que é que eu estou me apegando ou querendo controlar que está gerando isso aqui? E aí você se torna observador.
Você não deixa mais que esses sentimentos dominem sua mente, sua fala e seu corpo. Os 5 venenos mentais podem ser transformados nas 5 sabedorias. A ideia não é apenas eliminar os venenos, mas transformar a energia deles em sabedoria quando a mente reconhecer sua verdadeira natureza. Os kleshas, as 5 raízes do sofrimento segundo o yoga. A virya, a ignorância. Sempre falo, a ignorância é a incapacidade de perceber a verdadeira natureza da realidade. A pessoa acredita que tudo é temporário, a pessoa acredita que tudo que é temporário é permanente e constrói uma identidade com base em elementos externos, como aparência, profissão, reconhecimento. Na vida cotidiana, isso se manifesta como dependência da validação externa. A ignorância não tem nada a ver com falta de conhecimento acadêmico, não tem nada a ver com falta de conhecimento intelectual, não tem nada a ver com falta de conhecimento espiritual. A ignorância é eu me negar a compreender a minha verdadeira natureza e a natureza de todas as coisas, que é impermanência. Nada dura para sempre dentro de Sansara. Tudo está sendo influenciado por nascimento e morte. E com essa ignorância, eu acabo construindo valores e dependência e vícios de coisas externas. A um corpo, a uma profissão, a um bem, a uma ideia, a um conceito. Então, esse vício chamado ignorância, ou esse klesha, é o principal veneno mental que nos prende dentro de Sansara. Nós ficamos viciados na validação externa, que eu só vou ser feliz se tiver isso, eu só vou ser feliz se tiver aquela pessoa, eu só vou ser feliz, eu só vou me sentir feliz, seguro, em paz, se eu tiver algo externo. Isso é ignorância, porque não vai. Não há absolutamente nada externo que consiga lhe trazer paz, amor, felicidade permanente. Tudo é impermanência, inclusive a sua existência. Sendo assim, eu preciso vencer a ignorância, não é negando o mundo à minha volta, mas é me voltando para o mundo dentro de mim, porque a distorção está dentro de mim. É a ignorância que eu alimento dentro de mim, é a ignorância que o sistema alimenta, que me impede de enxergar quem eu sou e o que é de fato essa realidade ilusória, simulação, Sansara, Matrix, as 10 sefirotes, um jogo de ilusão. A segunda klesha, que é asmita, egocidade. É a identificação profunda com a própria personalidade, pensamentos e papéis sociais. A pessoa acredita que é a profissão, que é a sua história, que é os seus sucessos, que é os seus dessucessos, esquecendo que tudo isso são experiências, não sua essência. Essa palavrinha aqui é essencial. Tudo que você faz são experiências, não é você, não é sua verdadeira essência. Esse personagem que você... A coisa é tão bizarra que você não tem direito de escolher, que não escolhem seu nome, você não tem direito de escolher seu nome, tudo foi escolhido por você. Você vai ter que pertencer a uma família, pertencer a um sistema religioso. Você vai ter que votar. Você pode perceber, por exemplo, nas famílias, todo filho, eu acho que 99% segue o time do pai. Segue a religião do pai e da mãe. Segue os anseios do pai e da mãe. Não é dessa forma? Perceba que... E aí entra o sistema de manipulação. Porque nós... É difundido a ideia de que você tem livre-arbítrio e que você pode escolher algo, só que você não escolhe nada, escolhem por você. E há quem escolha pelos seus pais o que é que vai escolher para vocês. E aí entra a galerazinha que está manipulando o jogo todo.
E aí a gente acaba se identificando. Ah, eu sou esse corpo, eu sou essa profissão, essa aqui é a minha história. Não, tudo isso é experiência criada pelo karma. A sua verdadeira essência não é esse corpo, não é essa profissão, não é suas boas experiências, nem é suas más experiências. Você é algo maior do que tudo isso. Então nós somos apegados ao eu. Eu sou esse corpo, eu estou sofrendo, eu estou alegre, eu estou triste, eu sou isso, eu sou rico, eu sou... Não, 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 isso são experiências. Experiências não são essências. Experiências são reações das escolhas que você fez. A terceira, Raga, desejo, é o apego ao prazer e às experiências agradáveis. Surge quando a mente tenta repetir constantemente aquilo que já trouxe satisfação. Isso gera dependência emocional, medo de perder e frustração quando a realidade muda. Ou seja, nada, eu vou repetir mais uma vez, nada neste mundo vai lhe dar prazer contínuo. É tanto que você sempre precisa correr atrás daquela coisa para voltar a sentir prazer e satisfação. É a prova que é ilusão. Eu tenho sempre que consumir algo para voltar a querer ter a sensação de prazer. Se aqui fosse real, o prazer permaneceria continuamente, infindavelmente. Só que tudo aqui é limitado. Todo o desejo que você tiver, toda a experiência que você tiver, ela é impermanente. O apego, o desejo, o medo de perder, tudo isso é aflição mental que prende você a samsara. E aí vem o quarto, que é o medo, é o oposto do desejo. O desejo eu quero para mim. Eu quero, é meu, tem que me dar, tem que me fazer feliz. Eu tenho que ter isso, porque isso aqui eu deduzo que isso vai me dar paz, alegria e prazer. E aí vem o seu oposto, que é o medo. Não, isso aqui eu não quero, eu rejeito. Isso aqui me traz desconforto, isso aqui me traz medo, isso me traz dor. Então perceba que são dois extremos que a gente vive oscilando e nos prendendo a samsara. Mas tudo bem, é inevitável, a gente vai sentir tudo isso. O problema está onde? Em deixar que eu seja dominado, que sejamos dominados por eles. Então a gente passa aí, claro que tem certas coisas que a gente sabe que são nocivas para a gente e a gente não deve praticar, de fato. Então existe um medo saudável. Não, isso aqui eu não vou. Se eu tomar isso aqui, se eu comer tal comida, vai me causar uma reação alérgica. Isso aqui pode me matar. Então é o medo que me protege. O medo, o desejo, a egocidade, o que a gente está falando aqui são de forma exacerbada, fora do controle. Nós vivemos com medo. Nós não queremos sair de zona de conforto. E tudo isso nos prendem aqui dentro de Sansara. Vocês vão perceber que tudo isso aqui faz sentido. E o quinto klesha, que é abhinivesha, o senso de pertencimento. É o apego profundo à própria existência e o medo da dissolução. Pode se manifestar como medo de mudança, medo do futuro ou necessidade excessiva de controle. É considerado o klesha mais profundo. É descrito como um impulso quase automático que continua existindo, mesmo a pessoa compreendendo intelectualmente tudo que é impermanente. É uma coisa que está enraizado dentro da gente. Esse medo de se perder, o medo de morrer, o medo de deixar de existir. É por isso que tem muita gente se perdendo na espiritualidade, querendo que o seu personagem vá para algum lugar. Não consegue desapegar do humano.
Ah, eu sou fulano de tal que vai sair daqui e vai para Sírios. Eu sou o ser humano que vai sair daqui e vai lá para Arcturus. Ah, eu sou o humanoidezinho que vai encarnar lá no universo paralelo. Ah, eu sou o humanozinho que vai lá para o paraíso. Isso é ilusão, não é assim que acontece. Enquanto alimentarmos a ideia de que esse personagem vai para algum lugar, quando a gente alimenta a ideia de que esse personagem vai se iluminar, precisa ser socorrido e salvo, eu vou estar dentro de novo dos 5 venenos mentais, principalmente do senso de pertencimento. Vamos fazer um comparativo dos ensinamentos de Patanjali com o de Buda Shakyamuni. Ignorância. Não vê a realidade como ela é. No budismo, a ignorância não significa, repito, falta de informação, significa não compreender profundamente a natureza da realidade. Ou seja, acreditar que a felicidade depende totalmente de coisas externas, pensar que pensar que tudo precisa ser permanente, durar para sempre, que nada vai durar para sempre. O maior amor da sua vida não vai durar para sempre. A maior dor que você está sentindo não vai durar para sempre. A doença que está perturbando você não vai durar para sempre. A sua saúde não vai ser 100% a vida toda. Em algum momento, tudo vai se dissolver. Inevitavelmente. Por mais que você lute, por mais que você corra, por mais que você busque recursos externos, você vai morrer. E tudo que você adquiriu e teve vai morrer junto com você. Acreditar que um eu é fixo e imutável é ilusão também. Seu corpo sai daqui. Uma parte do espectro do seu contínuo mental se desacopla do corpo físico e vai para o que chama de quarta dimensão, corpo astral, e acha que você está ali. Só que ali é outro espectro de ilusão, achando a luta por permanecer vivo. E aí você vai habitar em uma outra dimensão, uma porra de uma outra dimensão, achando que você é o personagem, vivendo os mesmos conflitos, as mesmas dores. Porque aí está o problema. Para quem está vivendo a aflição, achar que vai sair desse corpo e vai para lá, para o outro lado, para uma outra realidade e vai viver um paraíso, você vai quebrar sua cara, benzinho. As aflições que você tem aqui, você carrega para o outro lado. A não ser que você dissolva-as com a pureza das sabedorias. Buscamos segurança absoluta, queremos controlar tudo, sofremos quando as coisas mudam. A ignorância é considerada a raiz de todos os outros venenos mentais. O apego. A mente se apega às coisas que geram sensação agradável. Hoje isso aparece muito em redes sociais, no consumo, relacionamentos possessivos, necessidade de aprovação. Exemplos: querer constantemente mais curtidas, medo de perder status ou conforto, não conseguir aceitar o fim de uma relação. O problema não é gostar das coisas ou das pessoas. O problema é acreditar que nossa felicidade depende delas. O desejo intenso por prazer, segurança e permanência. A mente tenta se agarrar ao que é, por natureza, impermanente. A raiva. Quando algo nos incomoda, a mente reage com reação. Hoje vemos muito isso nas discussões na internet, na polarização política, na polarização religiosa, na irritação constante, na intolerância. Exemplos, reagir com agressividade quando alguém discorda, guardar ressentimento, desejar algo ou alguém desapareça, desejar o mal do outro. Esse veneno surge quando a mente não aceita a realidade como ela é. A rejeição, o ódio e a resistência ao desconforto. A mente ela luta contra aquilo que não pode controlar. Percebe como tudo isso faz sentido e está nos prendendo aqui dentro? Porque tem muita gente que sabe de coisas extraordinárias sobre o universo, mas não conseguem resolver isso aqui. E aí continuam sabendo de muita coisa, ouvindo muita coisa, mas presos em samsara. O orgulho.
O orgulho aqui não significa apenas autoestima, significa comparação constante com os outros. Necessidade de parecer superior, competir o tempo todo, construir identidade baseada em status. Curiosamente, o orgulho também pode aparecer como sentimento de inferioridade, porque a mente continua presa à comparação. O que é que nos leva a participar nesse processo do ego? Viver com a crença de que há uma separação entre eu e o outro. Não existe separação entre eu, vocês e todos os outros seres. Todos nós estamos interligados e interconectados. Aquilo que eu faço afeta o outro direto ou indiretamente. Aquilo que o outro faz pode estar lá nos confins do universo, afeta a gente direto ou indiretamente. Todos nós estamos interligados. Então, toda vez que eu desejo mal ao outro, você também está criando mal para você mesmo. Toda vez que você deseja o bem para o outro, você está criando o bem para você mesmo. Inveja é o que mais tem no mundo hoje. A inveja surge quando vemos algo bom na vida de outra pessoa e pensamos, por que ele tem isso e eu não? Por que ele é assim e eu não? Eu sou tão mais talentoso, mais bonito, mais inteligente, e essa pessoa tem isso e eu não? A gente vê muito isso nas redes sociais. As redes sociais se tornaram hoje o palco da loucura, né? A gente vê tudo isso nas redes sociais hoje. Comparar minha vida com a vida dos outros, sentir incômodo com o sucesso de alguém, querer que o outro não tenha aquilo, porque eu sou melhor e eu tenho que ter isso. Desejo de possuir o que o outro tem, o sofrimento pelo sucesso alheio, que envenena os relacionamentos e cultiva a escassez interior. Né? Não faz sentido isso aqui, gente, né? E tem inveja, não é só por questões materiais, por bens. Muitas vezes é pelo seu jeito de ser. Ah, eu não quero mais seguir padrões. Ah, vai ter gente que vai maldizer vocês. Ah, só quer ser o que não pode ser. É metido, é arrogante, é não sei o quê. Se preparem para isso e estejam em paz. Vamos andar, seguir. E aqui há algumas escolas budistas que apontam, não são muitas, que tem um sexto veneno mental, que eu acho isso aqui interessantíssimo, que é a dúvida. A dúvida é uma incerteza paralisante ou ceticismo que impede a confiança no caminho espiritual e nos próprios potenciais. Isso tem a ver com muito buscador espiritual, que fica para lá e para cá, buscando aqui e acolá, buscando informação aqui e acolá, nem faz um nem faz outro, isso fica mais confuso. A dúvida é a indecisão espiritual, a dúvida confusa e a falta de confiança no caminho. Não estou falando que a gente não vá buscar, pesquisar, investigar e ouvir outras versões, não é isso. Eu estou falando que toda vez que eu vou buscar informações, pesquisar, ver novas versões da espiritualidade, mas se eu não consigo praticar nada, e eu só estou adquirindo informação, mas continuo com as 5 aflições mentais, você cai aqui, no veneno da dúvida. Será que esse é o caminho que funciona? Será que Caliel Conrado está falando a verdade? Será que fulano ali está falando a verdade? Será que o melhor caminho espiritual é o que aquele mestre está falando? Será que a revelação é aquilo ali que aquele canalizador está trazendo? E aí a gente fica, mas é bom, o Buda, o Shakyamuni Buda, ele nos instigava, nos aconselhava a investigar e ver o que é útil para você. Só que no momento que eu faço essa investigação, mas eu não consigo resolver dentro de mim, você está no veneno da dúvida. Tem muita gente, porque tem muito canalizador, tem muita gente revelando coisas, é muito mestre, é muita gente aí no espiritual, e tem gente
inclusive nós aqui do grupo, que consome aqui, consome acolá, consome, é uma fome desgramada, mas na prática continua com aflições, com escassez, com agonias. E aí, gente? Vamos botar a ficha para descer? Tudo isso que você está assistindo no YouTube, eu tomo isso como, e eu vou partir de mim, do que está ouvindo aqui, do que está ouvindo em outros terapeutas, o que é que isso de fato está transformando sua mente? É só conhecimento, é só informação? Beleza. Na prática, isso está transformando sua vida? Na prática, isso está te ajudando a purificar os 5 venenos mentais? Não, né? Pois é aí que entra a grande armadilha, que a gente não percebe. A gente acha que só por saber já resolveu a treta. Muito pelo contrário. E aí existe uma trama muito foda por trás disso. Eu vou sobrecarregar de informação, mesmo que as informações sejam verdadeiras e coerentes, só para distrair. Distração. As coisas da luz podem ser usadas como distração. Como muitos de nós estamos consumindo isso por distração. E eu conheço muita gente, que segue muita gente, que passa praticamente o dia todo assistindo vídeo daqui e da acolá, mas está com problemas financeiros, está com perturbação, vítimas de ataque espiritual, depressivas. E aí, eu tenho que dizer mais alguma coisa? Eu tenho que dizer mais alguma coisa? A dúvida saudável versus a dúvida que bloqueia. O budismo não condena questionar. O próprio Gautama Buda incentivava a investigação e a reflexão, mas existe uma diferença. A dúvida saudável, buscar compreender melhor, fazer perguntas sinceras, investigar, saber se aquele assunto é coerente, fazer comparações. Eu vou ver aqui no budismo, no hinduísmo, na cabala, eu vou procurar investigar e saber o que é coerente. Agora, quando vira confusão mental, quando impede você de decidir, quando gera paralisia espiritual e não ajuda a purificar a sua mente, aí, meu amigo, é o veneno da dúvida. Ou seja, a mente fica presa em certezas. Repito, a mente fica presa em incertezas constantes. Hoje, Vistikitsa, errei o nome, Vichikitsa, pode aparecer assim, começar a meditação e abandonar rapidamente. Isso não acontece com a gente? Ah, não, estou com impaciência, não deu certo, não. Deixa eu procurar outra coisa, deixa eu procurar uma outra meditação, mudar constantemente prática espiritual. Nós podemos investigar, nós podemos treinar, nós podemos experimentar quantas práticas espirituais quisermos, mas eu vou ter que me dedicar a uma, testá-la e ver se ela consegue resolver minhas tretas internas. Estão fazendo isso? Não, Caliel. Toda semana é uma diferente. Consumir muito conteúdo espiritual, mas não praticar. Buscar sempre o próximo método melhor. A minha mesa não resolveu, quero uma outra mesa. Não, essa não resolveu, vou ter que procurar uma outra mesa. Não, essa técnica não resolveu, o reiki não resolveu, vou ter que procurar outra. Não, vou ter que dar barra de axis. Não, vou ter que procurar agora a apometria. Não, agora eu vou ter que aprender a apometria. Não, civil não, vou ter que voltar agora, descobrir agora uma outra técnica. Isso está muito claro que a sua mente está lhe pregando uma peça. A pessoa fica sempre procurando, mas nunca se aprofunda. Eu já sofri muito disso aqui. Fui muito vítima, ainda sou um pouquinho disso aqui. Estou aprendendo a relaxar mais agora. Sou réu, confesso. Segundo os ensinamentos budistas, a dúvida diminui através de 3 coisas: o estudo, compreender melhor os ensinamentos, a prática direta, experimentar a meditação e observar a mente,
e experiências pessoais. Quando a prática começa a produzir clareza, confiança surge naturalmente. Aliás, quando a prática começa a produzir clareza, a confiança surge naturalmente. No budismo, isso é chamado de confiança baseada em experiência, não em fé cega. E, infelizmente, 99% da humanidade, religiosos, místicos e o escambau, vive da fé cega. E o que mais combatia Buda era justamente isso, a fé cega. Pesquise, investigue, leia, experimente, mas não deixe que a fé cega domine você. E aí um comparativo do yoga com o budismo. A ignorância, os nomes de cada um, na verdade, o que o Patanjali disse é basicamente o que Buda também disse com outra linguagem e versões bem similares. Ambas as tradições reconhecem que o sofrimento não é causado pelo mundo externo. Pelo amor de Deus. Como é difícil a gente entender isso. Vou bem calmozinho agora. Ambos reconhecem que o sofrimento, meu povo, não é causado pelo mundo externo, mas pelos padrões internos da mente. A guerra no mundo não é externa, é causado pelos padrões internos de demência na nossa mente. A sua falta de paz, sossego, amor, seja lá o que for que está perturbando você, não é causado pelo mundo aqui fora, é causado pelos padrões da sua mente que constrói o mundo aqui fora. O verdadeiro campo de batalha é interno, gente. E é o campo de batalha mais difícil de se ganhar uma guerra. Porque a maioria das pessoas estão batalhando fora. Estão querendo resolver fora. Estão querendo trazer a paz fora. Estão querendo um mundo de paz fora. Estão querendo a paz em um outro planeta, em uma outra galáxia. É dentro. A mente humana tende a buscar segurança no que é instável e permanência, no que é instável e permanente, no que é temporário. Esse movimento gera ansiedade, frustração e sofrimento. E aí, continua dentro de samsara. Tanto o yoga quanto o budismo ensinam que a libertação não depende de mudar o mundo, mas de mudar a relação com a sua própria mente. Vou ler até de novo. A libertação não depende de mudar o mundo, não depende de mudar o filho, não depende de mudar o esposozinho, não depende de mudar o patrão, o político, seja lá o que for. Não, não e não. É de mudar a relação com a sua própria mente. A prática para a libertação. Quando essas três coisas se desenvolvem, os venenos mentais começam a perder força. Consciência, ou seja, observar os pensamentos sem se identificar com eles. Disciplina, treinar o corpo e a respiração para reduzir a agitação interna. Volto a falar, aprender a respirar conscientemente vai aliviar doenças, dores e aflições. E o terceiro, que é compreensão. Reconhecer que pensamentos e emoções são transitórios. Essa coisinha que está incomodando você aí dentro só continua porque você permitiu que se instalasse. Você vai sentir as 5 aflições, fato, é inevitável. Mas elas só duram se você ficar alimentando e dizer, fique. Raiva, 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 medo, 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 ansiedade, ansiedade. É você que está alimentando. A aflição, o medo, a ira, a depressão, é você que está incentivando. É você que está alimentando essa fogueira. E para vencer isso, consciência, observar, ao invés de ser reativo, começar a
estou devendo nessa palestra sobre respiração, mas já falei um pouco sobre isso. Treinar o corpo com a respiração, né, para reduzir os níveis de ansiedade e agitação interna, e reconhecer que tudo que você passa na sua cabeça é temporário. Não é você. Todas essas aflições não é sua verdadeira essência. Elas surgem de reações do padrão de crença que você foi do padrão de crença que a sua mente foi construída. Transformação dos 5 venenos nas 5 sabedorias, que tem a ver com os 5 Budas de meditação, enfim, não vou entrar muito nessas questões não. A ignorância, para vencer a ignorância, é com a sabedoria da realidade, ou seja, compreensão direta da verdadeira natureza da realidade. Para vencer a raiva e a aversão, é com a sabedoria semelhante ao espelho, ou seja, a mente vê tudo claramente, sem distorção ou reação. Como se livrar do apego e do desejo? Através da sabedoria discriminativa, que é a capacidade de perceber as diferenças com clareza, sem apego. Como é que eu venço o orgulho? Com a sabedoria da igualdade, ou seja, reconhecimento da igualdade fundamental de todos os seres. Como é que eu venço a inveja e o ciúme? Com a sabedoria que tudo realiza, ou seja, com a energia que transforma em ação eficaz e compassiva. Ou seja, eu não vou negar, eu não vou reprimir, eu não vou destruir, eu não vou lutar para evitar ignorância, raiva, aversão, apego, desejo, orgulho, inveja, ciúme e dúvida. Eu vou pegar esses venenos e transformar no antídoto, que são as sabedorias da realidade, a sabedoria do espelho, a discriminativa, da igualdade e a sabedoria que tudo realiza. Ou seja, isso é o que Buda ensinava. Eu não vou matar o meu ego. Eu não vou lutar contra o ego. Eu não quero pegar e degolar o meu ego. Eu vou usar o meu ego como instrumento para adquirir a sabedoria. Eu não vou negar meu corpo humano. Eu vou usar esse corpo para me libertar. Eu não vou negar a minha experiência humana porque eu estou com nojinho no mundo, não suporto as pessoas, não suporto. Eu sei que é difícil, eu sei que é insuportável. Mas eu tenho que sair desse drama e começar a valorizar meu corpo, a valorizar minha experiência, a valorizar a minha vida e transformar tudo isso em objetos que vão me ajudar a libertar. Achar que eu tenho que sair desse corpo para ser feliz. Eu tenho que me libertar do planeta Terra e da humanidade para ter paz e sossego. Benzinho, você está dentro do jogo do mesmo jeito. Você está aprisionado do mesmo jeito. Mesmo com um monte de conhecimento que você adquiriu. Mas se você não consegue compreender isso, percebam a extrema simplicidade de tudo isso, como é fácil resolver, mas por ser fácil e óbvio, a gente não quer. Porque nós fomos controlados e manipulados a só valorizar coisas extraordinárias, coisas de ficção, coisas surreais, paranormais, coisas, uau, pirotécnicas. Sabe o que é o grande problema da gente? É que a gente adora pirotecnia espiritual. Efeitos. Eu estou vendo luzes. Arco-íris. Eu estou sentindo uma coisa. Pirotecnia espiritual. É o que mais tem por aí. É o que mais tem nesses grupos espirituais, nesses terapeutas super pop. Pirotecnia espiritual. Agora, resolver isso aqui, quem é que está resolvendo? Quem é que está resolvendo isso aqui? Gente, olha o nível de estupidez da gente. 2.500 anos que o cara ensinou isso aqui, a gente não aprende. Olha que estupidez, olha que manipulação diabólica é essa. Não é 2 dias, é 2.500 anos que o cara lá na Índia tomou porrada para dizer isso aqui. Olha, isso aqui, ó. O Buda Shakyamuni, ele conseguiu a libertação dele com isso aqui.
até que me provem o contrário, foi seguindo isso aqui, as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo, a compreensão dos 5 venenos mentais, Patanjali também, enfim, gente, tá aqui na cara. Mas não, Caliel, não quero não, eu quero pirotecnia, eu quero nave alienígena, eu quero uma nuvem chegando com um monte de anjos e seres, eu quero um deus e uma deusa, eu quero uma teoria, não sei de quê, das estrelas que vai vir, da ordem, não sei de quem. Pirotecnia, somos viciados em pirotecnia, não é verdade? Por isso, alguns mestres dizem, o veneno não precisa ser destruído. As aflições mentais não precisam ser destruídas, mas reconhecidas em sua natureza verdadeira. Em termos práticos, para ajudar nisso é meditação, cultivo da compaixão e sabedoria e contemplação da natureza da mente. Pronto, resolvi o problema. Aliel, como é que eu faço para me libertar? Tá aqui, meu amor. Tá aqui, ó. Ah, não, não dá certo não. Ah, tá. Então, continua na pirotecnia espiritual. Se resume isso aqui. Se eu consigo compreender isso aqui, gente, se eu consigo colocar isso aqui em prática, eu resolvi a treta. Eu deixo o meu contínuo mental, que gera o corpo, que gera os corpos, que gera as reencarnações que você já teve, que poderá ter aqui dentro. Com isso aqui, você purifica o contínuo mental e ele se dissolve. Acabou o Sansara, acabou Matrix, acabou o holograma, acabou as 10 sefirotes. Meditação. Atenção plena. Qual a diferença de meditação para atenção plena? A atenção plena é quando eu trago a minha mente para viver o aqui e agora. É quando eu vou fazer alguma coisa, estou ali com minha atenção no que eu estou fazendo, que é difícil para a gente. Por exemplo, a gente vai lavar, por exemplo, os pratos, a gente não está ali concentrado no ato de lavar do prato, da bucha, do sabão, do esfregar, do limpar. Não. Você vai estar fazendo isso automaticamente, mas vai estar pensando no café, vai estar pensando naquela pessoa que disse uma coisa e você não gostou. E aí a sua mente, podem prestar atenção que é desse jeito. A gente não consegue ter atenção plena em nada que a gente faça durante o dia. A gente faz tudo. Almoço, toma banho, faz amor, caminha, vai para o trabalho, escuta, mas a mente ela está ou relembrando coisas do passado, ou criando perspectivas futuras, ou alimentando problemas que nunca existiram e vão existir. É uma aflição, é uma agonia. O pior inferno é o que está dentro da nossa mente. O pior inferno é o inferno que a gente não consegue apaziguar na nossa mente. Toda dor e sofrimento no mundo é por causa das aflições que estão na nossa cabeça, do inferno que está dentro da nossa cabeça. E para vencer isso é meditação, atenção plena, cultivo da compaixão e da sabedoria. E contemplar a natureza da mente. A minha mente é isso. A nossa mente, essa mente aqui que você tem, ela é distorcida. Ela é perturbada. Ela é defeituosa. Ela é uma anomalia. A nossa mente é uma anomalia. Beleza, show de bola, não tem o que fazer, não. Não, tem o que fazer. Eu vou contemplar a natureza dela, sabendo que ela é isso, mas não é porque minha mente é uma anomalia que eu vou ter que aceitar a anomalia, não. Eu posso purificar. Eu posso transcender. Não é nem consertar, não tem o que consertar. É o seu contínuo mental que tem que desapegar da dependência de estar num corpo, tendo a experiência dentro de Sansara. Compreendem? Vamos agora fazer um comparativo com a obra do nosso querido Jean Valjean. Diferem em algumas coisas do Buda, mas que na verdade dizem a mesma coisa. Na cosmologia apresentada por Jean Valjean, o problema surge quando o criador original entra em desequilíbrio. Esse desequilíbrio gera fragmentação da consciência, seus neurônios são sugados para dentro da simulação, perda da harmonia universal,
surgimento das realidades imperfeitas carregadas com um DNA defeituoso, e os seres vivem afastados da fonte criadora original que antecede a criação da simulação. Nesse modelo, o universo material e imaterial seriam resultados dessa queda ou distorção da criação original. Ou seja, o problema começa num evento cósmico ligado ao próprio Criador caído. O Buda, há 2.500 anos atrás, ele não alimentava a ideia de existência de um Deus, mas o Buda negava a Deus. Não, Buda nunca negou, não. Buda nem negou, nem afirmou. Buda disse, ele nem negou, nem afirmou os deuses e deusas. Eles sabiam perfeitamente que essas coisas existiam, mas que se devotar a eles não resolvia, não libertaria ninguém. Compreende? Mas nessa compreensão mais moderna, com um nível cognitivo de maior entendimento que a gente tem hoje, que não tinha 2.000 anos atrás, Jean Voelan traz essa perspectiva. Se Jean Voelan estiver correto com a sua revelação, todo o desmantelo, toda essa coisa, essas 5 aflições mentais, perturbações, aprisionamentos, doenças, tudo isso é original, foi originado, foi criado através de um erro, de uma simulação, de um ser que criou tudo isso de forma despreparada. Na revelação cósmica, o ser humano seria uma consciência fragmentada, carregando todo o DNA defeituoso da criação, seria parte de um processo de reconstrução cósmica e um participante na restauração da criação. No fundo, segundo a revelação, todos os seres que existem dentro de Sansara, inclusive nós, extraterrestres, anjos e o Diabo 4, tudo isso, na verdade, carrega a imperfeição. Por mais que sejam uns bonitinhos, inteligentes, tal, todos carregam dentro de si a imperfeição dessa criação. E a função de todos esses seres é fazer com que essa correção, que a Cabala chama de tikkun, que é a correção, né, que é justamente a purificação, a limpeza, para que essas imperfeições ou essas falhas sejam corrigidas e restaure o equilíbrio desse ser e aniquile de vez com esse universo e todo mundo volte à sua origem. Resumindo, seria isso. Nós fazemos parte, nós estamos presos e nós somos corresponsáveis, co-criadores para tentar colocar ordem em tudo isso. É meio confuso, é complexo. Quem acompanha a obra de Jean Voelan tem muito vídeo no YouTube, é muita coisa. Mas traz um indício. O que é que isso tem a ver com o Buda? O Buda não vai muito nessa linha, mas em algum momento o que ele fala acaba se conectando com o que o Buda fala. O Buda não entra em questões personificadas de deidades, de criadores. Mas o que o Buda fala sobre as aflições mentais. E o que são as aflições mentais? São, na verdade, defeitos, são imperfeições da criação imperfeita do universo. E está presente em todos os seres. Ou seja, a queda do Criador, a metáfora para a consciência se afastando da verdadeira realidade, que seria o para-nirvana, ou seja, fora da Matrix. E a ignorância no budismo é a mesma perda da clareza acontecendo dentro da mente. Ou seja, um descreve o problema em linguagem cosmológica, enquanto o Buda descreve em linguagem psicológica e espiritual. Buda incentiva reflexões finais. Buda incentiva a investigar, questionar e refletir, mas também alerta sobre o perigo de ficar preso apenas em atividades e teorias sem prática. Esse espírito de investigação aparece em ensinamentos como o Kalama Sutra, onde o Buda aconselha não acreditar em algo apenas porque uma tradição diz, um mestre afirma e muitas pessoas acreditam. Prestem atenção. O Buda aconselha não acreditar em tudo que você vê e ouve.
Investigue. Ah, porque é de um grande mestre. Ah, é porque é um grande líder religioso. Ah, porque ele teve uma revelação dos seres. Ah, porque ele canaliza Arcanjo Miguel, canaliza São Germain. Investigue, pesquise, sinta no fundo da sua alma. Deixe de ser abestalhado. Verificar se aquilo realmente conduz com a redução do seu sofrimento. Pronto, reduz aqui. Isso que você está consumindo, meu amorzinho, está reduzindo seu sofrimento? A pergunta é muito simples. O mestre que você está seguindo, o mestre que você está ouvindo, a tradição religiosa, mística que você está seguindo, quem isso está reduzindo o seu sofrimento, meu amorzinho? Reduziu o seu sofrimento? Reduziu as aflições mentais? Fiz a pergunta. A resposta eu acho que você já sabe. Quanto à mente, questionar tudo sem parar. Muda constantemente de caminho, acumula muitas teorias espirituais. Isso e acaba não praticando profundamente nada. Isso se torna um obstáculo para a libertação do ciclo de samsara. O critério principal é sempre perguntar: isso realmente ajuda a mente a ficar mais livre, mais clara e menos presa ao sofrimento? Pergunta que dói. Isso que Conrado está falando realmente ajuda a minha mente a ficar mais livre, mais clara, menos presa ao sofrimento? Aquilo que eu estou ouvindo daquele mestre, daquele canalizador, daquele pastor, daquele padre, daquele yogi, daquele monge, daquele rabino, daquele pai de santo, mãe de santo, está ajudando a minha mente a ficar livre? Está me ajudando a ter clareza mental? Está me ajudando a me libertar do sofrimento? Responda. Cuidado com excessos de teorias, elas podem acabar confundindo mais ainda a sua mente. Buda alertava: excesso de informações espirituais é problema. Explicações mirabolantes sobre ascensão ou poderes espirituais é perigoso. A pirotecnia espiritual. Narrativas que desviam do trabalho real com a sua mente é perigoso, é distração. Pirotecnia. Excesso de informação espiritual. Coisas mirabolantes sobre ascensão, iluminação, poderes especiais, técnicas especiais, raças especiais, superpoderoso, você é um ser poderoso, você é um deus e uma deusa, você não sei o que, tudo isso, pirotecnia espiritual, se de fato não transforma a sua mente. Cuidado com as narrativas que desviam você do trabalho com a sua mente, da compreensão da sua verdadeira natureza. O Buda ensinou que investigar e questionar é saudável, mas que o verdadeiro trabalho espiritual não acontece acumulando teorias sobre o universo, e sim olhando para dentro da sua própria mente. Podemos ouvir 1000 explicações sobre a origem dos cosmos, quem criou o universo, o destino da humanidade, raças alienígenas, mas se a sua mente continua cheia de apego, raiva, inveja, confusão, ignorância e dúvida, então o sofrimento continua existindo e você vai continuar dentro de samsara. O trabalho espiritual verdadeiro acontece quando a pessoa começa a observar seus próprios pensamentos, a não ser uma pessoa reativa, a compreender suas emoções, não é negar, mas compreender suas emoções, reduzir os venenos mentais através de compaixão e sabedoria e desenvolver clareza e compaixão. Podemos aprender muitas coisas sobre o universo, teorias da conspiração, rebeliões cósmicas, seres extraterrestres, não tem nenhum problema. Mas a libertação do sofrimento e do ciclo de nascimento e morte em samsara
só acontece com o trabalho interior. Informações podem expandir a mente, mas a transformação real acontece quando começamos a transformar a nós mesmos. É exatamente essa purificação da mente que, segundo o caminho ensinado por Gautama Buda, conduz à verdadeira liberdade interior, chamada Nirvana. Eu sou Caliel Conrado, me sigam lá no Instagram, Caliel_holístico. E, claro, muitas coisas que aqui fiz são das minhas reflexões e anotações, mas também peguei algumas informações da revista entreasanas.com.br e também do budismo petropolis.wordpress.com. Para quem está acompanhando no YouTube, muito grato. Eu sei que às vezes eu sou um pouco incisivo e um pouco duro. Vocês não são obrigados a confirmar, a concordar. Se não gostou, tudo bem. Eu permaneço aqui e você segue seu caminho. Mas se as informações aqui tocaram vocês, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu ponto de vista, tá bom? Pessoal que está no grupo aqui na sala podem permanecer e eu vou parar aqui a gravação.